De um lado, o primo rico fala para você morar de aluguel. Do outro, o primo pobre fala que você tem que financiar o seu apartamento, mesmo que seja em 360 meses, nada mais nada menos do que 30 anos. Afinal, alugar ou comprar um imóvel? Qual é a coisa mais inteligente a se fazer? Eu não vim aqui falar o que é certo e o que é errado, eu vim aqui só expor alguns pontos que você precisa avaliar na hora de decidir comprar ou alugar um apartamento ou uma casa, sei lá, sua moradia. Então eu vou te falar aqui nesse vídeo os pontos negativos e positivos de comprar um imóvel, os pontos negativos e positivos de alugar um imóvel, e ainda vou deixar minha opinião pessoal aqui, que é o que eu utilizo hoje, se eu compro ou se eu alugo. E vou te mostrar o porquê disso. A decisão de comprar ou alugar não é uma decisão tão simples a ser tomada, porque existe uma série de fatores que você deve levar em conta na hora de tomar essa decisão. Por exemplo, a taxa de juros que você vai pegar na hora de fazer o seu financiamento, se você tem ou não um dinheiro para dar de entrada naquele imóvel, e uma coisa muito importante que eu não vejo ninguém falando, que é o custo de oportunidade. A gente vai falar disso mais na frente. Mas vamos lá. Prós e contras de alugar ou comprar um imóvel. Vamos começar pelos benefícios de você alugar um apartamento ou uma casa que seja. Deixa eu chegar aqui pro lado para dar espaço para aparecer aqui na tela. Se você optar por um aluguel, o ponto positivo mais forte que eu vejo aqui é a flexibilidade. Você não ficar preso àquele lugar, diferente se você comprar um apartamento. Então você tem flexibilidade para poder se mudar de cidade, de bairro, estado ou até país, se você quiser. O menor custo inicial também é um ponto positivo que a gente coloca para o time do aluguel. Você não precisa desembolsar uma entrada de 80, 100, 200 mil reais para poder morar naquele lugar. Geralmente no início do contrato é cobrado de você um calção, no valor de 1 até 3 meses de aluguel. O valor do aluguel gira em torno de 0,5% do valor do imóvel. Então digamos que para um imóvel de 500 mil reais, você vai pagar aí mais ou menos uns 2.500 reais por mês de aluguel, sem ter que desembolsar toda essa grana para estar dentro daquele imóvel. A manutenção também é um ponto positivo para quem mora de aluguel, porque geralmente a responsabilidade é do proprietário. Claro que pequenas manutenções ali do dia a dia vão ser efetuadas por você, mas grandes manutenções geralmente são pelo proprietário. Escolha de localização também é um ponto positivíssimo que a gente coloca para o time de aluguel, porque é possível que você more em áreas mais valorizadas que não sejam acessíveis para você no momento de compra, mas você consegue pagar um valor de aluguel para morar naquela região. A depreciação do imóvel também é um ponto positivo, já que você vai estar usufruindo daquele bem e você não precisa se preocupar com a desvalorização daquele local. A adaptabilidade ao estilo de vida também é um ponto positivo, porque se a sua família cresce, por exemplo, você tem facilidade para se mudar para um apartamento onde tem um quarto a mais, ou talvez até uma casa que tem um quintal maior, caso você decida ter cachorro, por exemplo. Beleza, mas nem tudo são flores. Agora vamos para a parte aqui dos contras de quem mora de aluguel. Bom, principalmente para quem sonha em ter o seu apartamentinho ou sua casa do seu jeitinho, esse é um ponto contra para quem mora de aluguel. Você tem pouca liberdade para fazer reformas, já que tudo fica preso a um contrato e você precisa que o inquilino aprove para você conseguir fazer alguns tipos de reformas dentro do apartamento ou da sua casa. O outro ponto negativo é que você não acumula patrimônio, você vai estar ali pagando aluguel e aquilo lá não vai ser seu. Claro que existem outras formas de investimentos que a gente vai falar mais na frente, que dá para fazer quando você aluga um apartamento. Incerteza de permanência também é um ponto contra, porque a qualquer momento, a partir do vencimento do contrato, ou até antes talvez, claro que se for antes o proprietário teria que pagar uma multa, mas depois do final do contrato o proprietário pode pedir para você o apartamento a qualquer momento. Menor controle sobre o imóvel que você mora também é um ponto contra, porque digamos que o proprietário de repente decida vender aquele imóvel e você não esteja interessado em comprar ou não tem o dinheiro. Ele pode vender para um terceiro e você ser obrigado novamente a sair do imóvel. Falta de estabilidade emocional. Esse também é um ponto contra, porque grande parte dos brasileiros querem realizar o sonho de ter a casa própria, mesmo que talvez signifique gastar mais do que o necessário e se envolver em um montão de dívida. Então, se você não tem estabilidade emocional, às vezes morar de aluguel pode não ser tão bom para você. Aí, agora que a gente falou do time do aluguel, vamos para o time da compra. O primeiro ponto positivo, obviamente, é o acúmulo de patrimônio. Aquele imóvel vai estar no seu nome, aquele imóvel vai ser seu, o que vai fazer com que você tenha esse valor no futuro aí, caso decida vender ou usufruir de outra forma. Que a gente já chega num outro ponto positivo, que é fazer investimento para aluguel. Isso acaba fazendo com que você tenha um dinheirinho todo mês dos aluguéis advindos dos seus imóveis. Claro que existem outras formas de ganhar aluguéis sem a necessidade de comprar um imóvel. Eu vou falar disso mais pra frente também. Liberdade de personalização. Você pode deixar a sua casa do jeitinho que você quiser, porque ela é sua. Se quiser quebrar a parede, você quebra. Se quiser instalar alguma coisa, você instala. Não tem que falar com ninguém. Um outro ponto positivo para quem compra é a ausência de reajustes mensais. Claro, porque você não vai estar pagando ali o aluguel, mas geralmente você vai estar pagando um financiamento, né? E o financiamento também tem reajuste. Então aqui fica elas por elas. Mais um ponto positivo é que se você quiser deixar bens para os seus futuros filhos ou netos, muita gente compra um imóvel pensando em deixar para os futuros, né? E um outro ponto positivo também é a possibilidade de valorização daquele imóvel. Esse daqui não é um ponto positivo tão grande assim, porque geralmente ele não vai crescer mais do que a inflação. Então existem outras formas de investir o dinheiro que você consegue uma rentabilidade maior do que com imóveis, a menos que tenha uma oportunidade grande. E o que isso significa? Que você compra um imóvel por um valor muito abaixo do que ele está no mercado. Aí você tem uma boa oportunidade e você deve aproveitar ela. Mas nem tudo são flores, então vamos
vamos para os contras de comprar um imóvel. O primeiro lugar aqui é a baixa liquidez. Você vai ter dificuldade para fazer o seu imóvel efetivamente virar dinheiro, se você precisar, né? E o segundo contra são os altos custos iniciais, que eu já falei aqui, que você precisa dar uma entrada, por exemplo, um apartamento de 400 mil, e eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco disso, que você precisa dar uma entrada de pelo menos 20% do valor do apartamento. Isso é 80 mil reais. Aí que eu tô falando para apartamento pronto, tá? Mas além da entrada, ainda tem outros custos, como TBI, RGI, um monte de coisa que você tem que pagar. Outro ponto negativo é o compromisso financeiro de longo prazo, né? Você não consegue se livrar dessa dívida de uma forma muito fácil. Assim que você compra um apartamento, e geralmente a gente opta pelo financiamento, porque a gente não é rico, né? Então tem que dar aquela entradinha e parcelar o restante em suaves prestações a perder de vista. Isso é um compromisso financeiro de geralmente uns 30 anos ou mais, que vão limitar a sua flexibilidade financeira mais para frente. Custos de manutenção, obviamente, vão ser seus, porque você é dono do apartamento, também é um ponto contra. Risco de desvalorização, se você compra um imóvel e de repente, sei lá, aquele lugar ali tem um lixão do lado. Aquele dinheiro que você deu no imóvel provavelmente vai se desvalorizar. O imóvel não vai valer tudo aquilo que você pagou por ele. Falta de mobilidade também é um problema que a gente coloca aqui nos contras, e você vai sentir isso de uma forma muito grande se você precisar se mudar de cidade ou até mesmo de bairro. E o pior aqui eu acho que é a possibilidade de endividamento, que geralmente a gente não faz as contas do quanto a gente vai pagar no longo prazo. Num financiamento de 30 anos você deve pagar uns 2 ou 3 imóveis daquele lá. Isso pode sair um pouco do seu orçamento e te fazer ficar com a corda no pescoço. Beleza, mas e aí? Qual é melhor, alugar ou comprar? Digamos que você tem o dinheiro guardado para comprar um imóvel e aparece uma oportunidade genial. Um imóvel que era 400 mil está sendo vendido por 250 mil. Aí eu te pergunto, o que você faria? Compraria? Não compraria? Na minha opinião, você deve sim comprar esse imóvel, porque é uma oportunidade que você está pagando um valor abaixo do valor de mercado. Agora, se você não tem esse dinheiro para comprar e para dar no imóvel, aí a coisa muda um pouco de figura. Eu vou trazer para você a minha realidade e explicar por que eu resolvi morar de aluguel e não comprar um imóvel. Hoje eu moro num apartamento que custa em torno de 400 mil reais. Se eu fosse comprar esse apartamento, eu tinha que desembolsar um valor inicial de 20% do valor dele, ou seja, pelo menos 80 mil reais. Só que além desses 80 mil, eu ia precisar financiar 320 mil pelo banco, o que ia dar uma parcela mais ou menos em torno de 3.500 a 4 mil reais. Considerando, óbvio, que eu tenho um nome limpo e consiga realmente financiar, né? Que o banco me dê essa credibilidade para fazer um financiamento no meu nome. Os juros seriam ali mais ou menos em torno de 10 a 11% ao ano. No final dos 30 anos eu teria pago mais ou menos uns 3 apartamentos, ou seja, algo em torno de 1.200.000. E só para deixar isso aqui mais claro para você, eu abri aqui no OLX um apartamento de 400 mil reais e resolvi fazer a simulação. Se a gente fosse comprar esse apartamento aqui, ó, olha só quanto é que ia dar. Valor do imóvel 400 mil reais, valor de entrada 80 mil reais e um prazo de 360 meses, 30 anos. O valor financiado aqui é de 320 mil, a taxa de juros de 10,49% ao ano, tá? A primeira parcela seria de 3.653 reais. E claro que ela vai diminuindo, vai indo lá para 920 daqui a 30 anos. Nossa, aqui é muito longe, cara, 30 anos. Mas vamos lá. Além disso daqui, ainda teria alguns custos aqui que não estão embutidos nesse valor e a gente teria que desembolsar ainda mais. Agora, só para você entender, onde eu moro, o meu valor do aluguel é de R$ 1.400. Se a gente pegar a diferença do que eu pagaria, por exemplo, 3.653 menos 1.400, sobraria por mês R$ 2.253. Se a gente pegar esse valorzinho aqui, juntamente com os 80 mil inicial e investisse esse dinheiro, olha só a mágica. Eu coloquei aqui o valor inicial de 80 mil, que a gente investiria ao invés de dar entrada no imóvel. Eu coloquei a diferença do valor aqui referente ao financiamento menos o meu aluguel. Dá R$ 2.253. E se a gente pegar e investir todo mês esse dinheirinho aqui, com mais os 80 mil inicial, durante 30 anos, há uma taxa de juros, essa taxa aqui está menor do que é pago hoje, tá? A nossa Selic nesse momento já está pagando praticamente 1% ao mês. Aqui eu estou colocando 0,9%. Se a gente colocar esse valor aqui durante 30 anos, a gente tem no final um total de 8 milhões de reais na conta. 8 milhões. Agora eu te pergunto, e aí, o que você decide? É melhor comprar um apartamento ou alugar e investir a diferença do dinheiro? Dificilmente o seu apartamento de 400 mil reais vai chegar a valer 8 milhões, né, meu amigo? Lembrando que eu não tô aqui para cagar regra para ninguém, e só o que eu fiz aqui foi expor os fatos de prós e contras de alugar e comprar um apartamento. Se faz sentido isso que eu tô falando para você aqui, deixa um like aqui, se inscreve no canal se não for inscrito para receber mais vídeos como esse aqui. Tem outros vídeos aqui no canal que eu te ensino a fazer investimentos de forma prática, tá? Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela, você clica aí e assiste qualquer um deles, vai ser muito bom pro seu entendimento. Eu vou ficando por aqui, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.